E aí, pessoal, tudo bem? Vou dar o fuja para vocês de PF3202 e eu espero que ajude vocês para P2. Eu vou começar falando sobre estruturas 3D, que vai ser a primeira questão da prova de vocês. Então, aqui eu desenhei um probleminha, vai ter um parecido, e aqui eu escrevi as forças, o momento e o tamanho da barra. E aqui tem o sistema de coordenadas para vocês saberem, beleza? Qual que é o primeiro passo num exercício desse tipo? Vocês têm que identificar o apoio e desenhar as reações. Então, vai ter reações nos três eixos, certo? Então, vai ter uma força em Y e um momento no eixo Y. Uma força em Z e um momento. E uma em X. Beleza? Então, aqui eu desenhei todas as reações. Qual que é o segundo passo? Vocês fazerem o equilíbrio. Então, o somatório das forças em X vai dar 0, em Y 0, e assim por diante, que nem vocês sempre fazem. Então, é simples, né? Você vê as forças que estão no eixo X, então a gente tem Rx, a resultante em X, é que eu escrevi F ali, eu escrevi R. Deixa eu mudar. Ry, Rz, Rx. Então, você vai ter Rx no eixo X, e a única força que também está nesse eixo é o 4. Então, Rx menos 4 vai dar 0. Aí você encontra Rx, Ry, Rz. Os momentos também é bem a mesma coisa, só que vocês têm que saber lembrar de usar a regra da mão direita, como assim? Por exemplo, a gente vai fazer o somatório do momento no eixo X. Então, a gente tem o mx, que foi o que eu desenhei. Esse menos 1 vezes 3 vem de onde? Vem dessa força aqui, que a gente coloca a mão no sentido da seta, aponta os dedos no sentido da seta, e a gente gira em torno do eixo X. Como a gente percebe quando a gente faz o movimento com a mão, o dedão fica para lá. Ops, errei. Calma aí. Fica para lá, para dentro. Se fica para dentro da lousa, ele está ao contrário do nosso sistema de coordenada, por isso que é menos 1. Então, essa força aqui, menos 1 vezes 3, que é o braço, está dando um momento para dentro da lousa. Como o momento é para dentro da lousa, eu coloquei negativo. E esse menos 2 vezes 4? É esse menos 2 aqui. A gente coloca os dedos no sentido da força. E aí, quando a gente vai girar no eixo X, o dedão vai para dentro da lousa também. Qual que é o braço que ele está usando? É esse de tamanho 4, certo? Então, 2 vezes 4 entrando para a lousa, menos 2 vezes 4. Aí, resolvendo essa conta, a gente acha o momento em X. Momento em Y a mesma coisa, momento em Z. Por que eu destaquei esse ponto aqui? A gente tem que lembrar, tipo, quando a gente vai fazer os momentos, além da regra da mão direita e tudo mais, não esquecer de somar os momentos que já estão desenhados. Esse momento já estava no exercício. Às vezes você faz todos os momentos gerados pelas forças, mas você esquece do momento que já estava no exercício e não pode esquecer. Então, cuidado com isso. É isso. Essa é a parte das reações. Acho que é tranquilo. Agora, vamos para os diagramas de esforços. Acho que a principal dificuldade em desenhar os diagramas são vocês acertarem os planos em que estão acontecendo os esforços. Então, para dar uma ajuda para vocês na hora da prova, eu aconselho começar pelos diagramas da normal e do momento torsor. Porque normal e momento torsor, a gente não vai precisar se preocupar com os planos em que estão os esforços. Os planos só vão ser relevantes no momento fletor e na força cortante. Aliás, momento fletor. Ressaltando sempre que o momento fletor é o único que não tem sinal. Nos outros gráficos todos vão ter que ter mais ou menos, e como o momento fletor não tem sinal, vocês vão ter que se preocupar em desenhar do lado certo. Beleza? Vamos começar então. Eu vou substituir aqui os valores que eu achei, para ficar mais fácil para a gente desenhar. Então, momento em Y deu 14. O momento em Z deu menos 1. Então, eu vou inverter o sinal da seta. O momento em X deu 11. Rx deu 4. Ry menos 2. Então, eu vou inverter o sentido da seta.
2. E o RZ deu 1. Beleza. Tá, por onde que eu começo a desenhar os diagramas? Eu aconselho começar os diagramas pela barra que tem menos esforços, menos forças agindo, que vai ser mais fácil. Então, eu vou começar por essa barra aqui de 2 metros. Então, eu vou desenhar para todos os diagramas da barra de 2 metros. Beleza, vamos começar fazendo o diagrama da normal. Se você olhar para essa barra de 2 metros, a gente percebe que não tem nenhuma força tracionando ou comprimindo a barra. Não tem nenhuma força nesse eixo X aqui da barra, nesse sentido. Então, a gente chega lá no diagrama da normal e dá 0. Beleza. Momento torsor da barra de 2 metros. O que é o momento torsor? Vai ser um momento que está na direção onde está a barra. Tipo, a barra de 2 metros, ela está nesse sentido do eixo X aqui, certo? Então, para ter um momento torsor, deveria haver um momento aqui, tipo assim, ou assim. Como não tem nenhum momento na direção que está a barra, a gente sabe que não tem momento torsor. O momento torsor é aquele momento que vai torcer mesmo, como se fosse um pedaço de roupa torcendo. Então, como não tem nenhum momento nessa direção, a gente sabe que dá 0. Beleza, próximo passo, força cortante. Força cortante, a gente vai ter que olhar nos diferentes planos e avaliar. Quais planos que eu vou olhar nesse desenho? Pensa que ele está dentro de uma caixa. A caixa vai ter 6 faces. Então, como é que eu sei se eu vou avaliar olhando, pensa num cubo, daqui para cá, esse plano, ou se eu vou olhar ele do outro lado? O que eu sempre faço é, imaginando um cubo na minha frente, eu vou olhar para a face da direita máxima, então, da direita para a esquerda, de cima para baixo e da frente até o quadro. Esses são os sentidos que eu vou analisar. Então, beleza, barra de 2 metros. Eu vou começar olhando para ela da direita para a esquerda. Então, olhando esse plano aqui, esse plano XZ, eu vou analisar a força cortante. Qual força cortante que está nesse plano XZ? É esse 1, certo? Esse 1 aqui vai fazer o que com essa barra? Se eu segurar essa barra nesse polo, ele vai fazer com que a barra tende a girar no sentido anti-horário. Se a barra tende a girar no sentido anti-horário, a força cortante é negativa. Não tem mais nenhuma força cortante agindo. Então, eu sei que vai ser só um negativo nessa barra. Então, eu vou desenhar lá. Isso. E aí, eu vou desenhar no plano XZ, que é esse plano. Esse plano aqui, né? Então, eu vou desenhar um assim. E aí, lembra de pôr o sinal. Então, menos 1. Beleza. Qual que é o outro plano que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar o plano XY. Aí, como eu encaro o XY? Olhando de cima para baixo. Se eu olhar essa barra de cima para baixo, eu enxergo essa força cortante aqui, que é o 2. O que essa força está fazendo com a minha barra? Se eu segurar nesse polo, a gente percebe que o 2 está tentando girar, essa força 2 está tentando girar a barra no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, vai ser negativo. Não tem mais nenhum esforço, nenhuma força cortante agindo, então eu sei que esse 2 vai manter a barra inteira. Então eu vou desenhar lá, um 2 negativo ali. Em que plano que eu vou desenhar? No plano XY, certo? Então é nesse plano aqui, assim. Vou desenhar aqui. Menos 2. Tranquilo, né? Próximo agora, momento fletor. Momento fletor, a gente também vai ter que analisar os diferentes planos. Como é que a gente vai fazer? Olhando primeiro no plano XZ, da direita para a esquerda. Olhando esse plano, a gente percebe que a única força que vai fazer momento vai ser essa daqui. Qual que é o momento nesse ponto? 1 vezes 2 vai ser 2. O momento máximo aqui nesse ponto vai ser 2. O momento aqui vai ser 0, porque não tem nenhum momento aqui agindo nesse ponto. E para onde que eu vou desenhar? O momento a gente tem que se preocupar com o lado que você desenha, não tem sinal. Eu vou desenhar ele aonde vai ter a atração da barra. Tipo, essa força aqui, se eu segurar esse polo, está fazendo a barra fazer uma curva assim, para cima. Então, eu vou ter que desenhar o momento para cima. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Eu vou desenhar no plano XZ, certo? Então, é esse plano aqui. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 0. Beleza? Agora, olhando
para o plano XY. Como que eu vou olhar para o plano XY? De cima para baixo. Se eu encaro essa barra olhando no plano XY de cima para baixo, eu percebo que a única força que vai gerar momento vai ser esse 2. Esse 2 vai gerar um momento como? Se eu segurar aqui, eu percebo que vai também tracionar a barra naquele lado. E o momento máximo vai ser 2 vezes 2, vai ser 4, certo? Então vai ficar um negócio assim. A tração está desse lado de cá. O ponto máximo é 4 e o ponto mínimo é 0. Beleza, agora eu vou fazer para as outras barras. As outras barras, a dificuldade de desenhar nessa 3, por exemplo, é que você vai ter que se preocupar em transportar as forças, porque ela está no meio. Essa barra eu só preciso olhar para as próprias forças da pontinha. Essa aqui, como está no meio, eu vou ter que pegar essas forças dessa barra e transportar para a barra de 3 metros para poder calcular as reações. Então eu vou apagar essa parte e desenhar o que eu preciso para fazer os diagramas. Beleza. Ops. Eu vou desenhar aqui a barra de 3 metros. Então a gente vai pegar, primeiro passo, transportar as forças que estão nessa ponta da de 2 metros para essa ponta. Então tem uma força de 1, aqui assim, e uma de 2. Certo? Vou desenhar o momento que já estava na ponta, que é o 3. E agora a gente vai desenhar os momentos que vão ser gerados por causa das forças nesse ponto. Que momento vai gerar ali naquele ponto a força 1? Então a força 1 vai girar esse braço de 2 metros. Então 1 vezes 2 vai ser um momento de 2 naquele sentido. Ó, meu dedão apontando. Eu uso a regra da mão direita. Coloco os dedos no sentido da força e giro esse braço, né? Então vai ser um 2 que vai sair para lá. Eu vou desenhar de azul, não parece, verde. Então, 1 e 2 para lá. O verde aparece? 2. Tá. E esse 2 aqui, eu coloco os dedos no sentido da força, vai gerar um momento para lá, de 2 vezes 2, 4. Então vai gerar um 4 para lá, para cima. 4. Beleza, eu transportei todas as forças e os momentos, mas se eu olhar para isso aqui, eu posso me confundir. Então eu vou tentar simplificar as coisas. Então tem um 4 para cima e um 3 para baixo, eu vou substituir por 1. 1 para cima. Tá? Beleza, acho que é isso. Então agora vamos desenhar tudo dessa barra. Vamos começar pela normal e pelo momento torsor, que foi o que eu falei, são os mais fáceis de desenhar. A gente logo de cara percebe que essa barra tem uma normal, certo? Tem uma força que está tentando tracionar ela. Lembra do sentido de convenção da normal? Quando traciona é positivo, quando comprime é negativo. Então está tentando tracionar a barra com uma força de 2. Então vou pegar e desenhar aqui o que está acontecendo. Mais 2. Beleza? Ó, perceba que eu não estou me preocupando em ver os planos da normal e no momento torsor, porque não vai ser importante. Então, momento torsor agora. A gente percebe que tem um momento que está na mesma direção da barra. Esse vai ser o momento torsor. Então, a gente percebe que tem um momento torsor de 2. Beleza? Então, aqui vai ter um mais 2. Tá, por que eu escrevi mais 2 e não menos 2? Como que eu avalio o sinal do momento torsor? O sinal do momento torsor vai ter a ver com o nosso sistema de coordenadas que a gente definiu previamente, certo? Então, eu defini que o positivo para o y é para lá. Então, se deu um momento em y apontando nesse sentido, a gente coloca positivo. Se tivesse dado ao contrário para cá, um 2, ali naquele diagrama eu teria que escrever menos 2 em vez de mais 2. Beleza, próximo passo, força cortante. Então, vamos analisar a força cortante que está agindo nessa barra de cá. Beleza, analisando no plano ZY, o que a gente percebe? A única força que vai gerar, que vai ser uma força cortante, vai ser esse 1 aqui, certo? Se eu segurar nesse polo
e usar essa força, a gente percebe que a tendência de giro dessa barra vai ser horário. Então, se vai ser horário, vai ser positivo. Então, vai ser um positivo. No plano YZ. Nesse plano vai ter um mais um. Beleza. A gente olhou esse plano. Acho que só tem esse plano dessa vez. Tem 1, 2. Eu acho que não vai ter força cortante mais nenhum. Tá. Agora o momento fletor. Vamos olhar para o plano ZY. Olhando para o plano ZY, a gente percebe que vai ter... A única força que vai gerar um momento fletor vai ser essa. O momento máximo vai ser 1 vezes 3, 3 naquela ponta. Tá certo? 3. Tá. Só deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Tá. Mais um. Tá, beleza. Força cortante. Tá. Eu olhei o momento fletor nesse plano, agora vamos analisar ele no plano XY. No plano XY, olhando de cima para baixo. Se eu olhar de cima para baixo, o momento que vai ser gerado vai ser por isso daqui, ó. Ele vai tentar girar a barra torcendo ela para fora. A tração vai ficar para fora. E vai ser de 1 logo na ponta. E não tem mais nada. Então é isso. O momento fletor aqui vai ser 1 constante. Tá. Agora vou analisar... Acho que acabou já. É isso. Agora vamos ver essa última barra aqui. A barra de 4 metros. Eu posso transportar de novo todas essas forças que estão nessa barra desse ponto para esse. Tipo, eu comecei nesse, aí eu transportei para cá, e agora eu posso pegar tudo que está aqui e transportar de novo. Ou eu posso começar da outra ponta. Porque se eu seguir esse caminho e for fazendo, tem que dar o mesmo resultado de eu fazendo por esse caminho aqui. As contas têm que dar as mesmas. Então, em vez de continuar transportando, eu prefiro começar de novo por essa ponta de cá. Até porque, se você vai transportando, é mais capaz de você esquecer alguma coisa, esquecer algum número. Então, o que eu vou fazer é, agora, começar olhando dessa ponta, indo para cá. Beleza? Então, vamos lá. Começando, desenhando o diagrama da força normal. Que força que está tendendo a comprimir ou pressionar a barra? É esse 1 que está aqui, certo? O 1 está comprimindo a barra, então vai ser o menos 1. Momento torsor. Qual é o momento torsor dessa barra? Vai ser o momento que está na mesma direção da barra. A gente percebe que o momento torsor que está na mesma direção da barra é esse 1 aqui. Positivo ou negativo? Positivo, porque a seta está apontando... Ah, não. Negativo, porque está ao contrário do sistema de coordenadas que eu defini previamente. Então vai ser o menos 1. Agora a gente vai fazer da força cortante do momento fletor. Força cortante, vamos analisar os planos. Então, se eu olhar para o plano XZ, da direita para a esquerda, eu percebo que vai ter essa força daqui e só, né? Então vai ser um 4. Tá. Um 4 que vai ter uma tendência de giro no sentido horário. Então vai ser positivo, né? Vai ser um mais 4. Plano XZ. Beleza. Agora a gente vai olhar o plano XY. Não, o plano XY não tem. Então, no ZY. Se eu olhar para o plano ZY, de trás para dentro da lousa, a gente percebe que a força cortante vai ser esse 2 aqui, que vai ter uma tendência de giro no sentido horário. Se é no sentido horário, então é
positivo. Então a gente vai desenhar um mais 2, plano CY. Esse plano aqui. Mais 2. Beleza. Agora vamos nos preocupar com o momento fletor e acabou. Momento fletor. Se a gente olha no plano CY, o que a gente percebe? A gente tem essa força que vai gerar um momento, e além disso, assim, a gente tem esse momento que também vai forçar a barra para fazer uma barriguinha, certo? Então, começando com isso daqui, a gente percebe que isso vai tentar torcer a barra para fazer uma barriguinha assim. Ele está girando, está fazendo a barra fazer assim. Um 11, né? Então a gente já começa desenhando esse 11 para lá. No plano YZ. Beleza. Esse 11 está fazendo a barra fazer assim. E agora a gente tem essa força aqui 2, que vai fazer o contrário, né? Se a gente segurar aqui, ela vai fazer a barra fazer assim. Então vai querer fazer o momento ir para lá. Então, a gente coloca 2 vezes 4, 8, que é o ponto máximo, e só subtrai 11 menos 8. 11 menos 8 vai dar 3. Vai ser 3. Gabi, tem certeza que é pra esse lado? Tem. Por quê? Ela não geraria uma barriguinha desse lado de cá? Qual? O 11, ou dois? o 11. Não, tipo, o 11, você tem que fazer para ver onde o momento vai girar. É tipo, pensa que você tem tipo, um carro, e aí você tá pegando o momento aqui, ó. Tá vendo o que tá acontecendo? Tá vindo pra lá. Tipo, você segura essa ponta e torce. Entendeu? Então vai ser pra lá. E a barra vai fazer. E essa força vai fazer o contrário, né? Ela vai colocar aqui, vai fazer assim. Faz sentido? Tá. Outro plano que a gente vai ter que analisar no momento fletor vai ser o XZ, certo? Então, olhando o XZ, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse momento aqui, 14, que vai estar torcendo a barra assim. Então, a barrinha vai ser pra lá. Então, a gente já vai desenhar isso. Então, vai ser um 14. Pra cá. Beleza, vai ter o 14 que vai estar fazendo assim. E vai ter essa força aqui de 4, que vai estar fazendo. Essa barra tá aqui, essa força de 4 vai estar fazendo uma barrinha assim. Então vai subtrair, né? 4 vezes 4 vai dar 16. Então 14 menos 16 vai dar 2. Vai ser 2 pra lá. Assim. 2. Beleza. Acho que é isso. Se eu não tiver errado nada, esses são os diagramas. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, bora para outra parte. Então, pessoal, vamos ir para a questão 2 da prova, que vai ser sobre treliças. Treliças, a gente tem 2 métodos de calculados normais, por nós e por corte. Eu vou explicar os dois juntos, porque no exercício você vai ter que fazer os dois métodos, nós e corte. Como que funciona por nós? Então, por exemplo, você vai ter uma estrutura negativa. Aí você pega e desenha as reações. Então, Escreve mais forte. beleza. Aí você vai avaliar nó por nó e fazer o equilíbrio de cada nó. Então, no nó A, a gente tem N1 e N2, que são as normais da barra 1 e 2, da barra 3. E o P, que foi uma força que ele aplicou. No B, a gente vai ter 5 forças, H1, N1, N3, que é a normal da barra 3, e N1. Como que eu sei o sentido da seta N1, N3 e N2? Eu sempre vou desenhar ela saindo do nó, como se a barra tivesse tracionado. Aí você pega o nó e faz o equilíbrio em X e Y, lembrando que você vai precisar decompor as forças. Qual que é o método do corte? No corte, por exemplo, em uma estrutura como essa.
não podem ser todas paralelas e nem concorrentes em um único nó. Então eu não posso cortar três, né? Vocês entenderam, né? Beleza, agora eu vou passar esse exercício aqui e, tipo, esse exercício eu passei, ele é parecido com os que caem na prova. Vai ser uma estrutura bem grande, mas ele vai pedir só de algumas barras para você achar as normais. Então vai precisar calcular de todas. Ele está aqui na lousa, pode que ele pediu. 2, 3, 8, 18, 19, 29. Então vamos começar a calcular. Beleza, pessoal? Agora a gente vai resolver o exercício. Então, você olha para essa estrutura e você não faz a menor ideia de onde começar, certo? Qual é a primeira dica que eu vou passar para vocês? Como que eu sei se eu vou usar o método dos nós ou o método do corte? Sempre que a gente tem que calcular a normal das barras que estão mais externas, a gente vai usar o método dos nós, que é mais fácil. Por exemplo, se eu calcular aqui as frações em B, que eu desenhei aqui, a gente vai perceber logo de cara que a normal da barra 1 dá 4 são 0. Agora, se a gente fizer o método do nó no A, que é essa daqui, a gente já chega direto, tipo, sem precisar fazer muita conta nas frações do N3 e do N2. Beleza? Agora, para essas barras que estão mais no centro, a gente vai ter que fazer um corte. Como que eu vou saber onde fazer o corte? Como você precisa calcular as reações dessas barras que estão em vermelho, então você vai fazer o corte tentando pegar o máximo delas de uma vez. Eu vou cortar isso aqui assim. Beleza? E aí eu já consigo calcular as reações da 2, da 8, da 18 e da 29. Então, eu redesenhei aqui a estrutura cortada já, ignorando a parte da direita. Como que você vai fazer? O que você precisa fazer aqui é você fazer o equilíbrio de novo da estrutura só da parte cortada. Então, eu escrevi aqui as contas já. Aqui é a reação em Y, aqui é a reação em X, e aqui é o momento no ponto F. Então, eu desenhei aqui para escrever. E aí, com isso aqui, você consegue já achar as reações que estavam faltando, N18, N8 e N29. Beleza. A única coisa que falta agora são as reações dessa barra 19. Então, a gente já tem todos esses pontos e a gente tem esse aqui. Como que a gente percebe que essa barra está um pouco mais externa na estrutura, a gente vai usar o método do nó. Eu vou apagar aqui e vou desenhar o último ponto. Tá. Então, o ponto B. Aí a gente vai ter. Vai ser o N18, N29 também, N18, N18, Aí tem o N19. E aqui um N qualquer. Beleza, aí decompondo as forças a gente vai conseguir achar o estado do N19. Vai ser. Aqui. Tá. Vai dar. Aqui a barra do N18. Deveria estar calculando. O N19 vai dar menos para mim. Pronto, é isso. Aí depois que você calcula todas, você só preenche o tabela. Basicamente. Só para fazer uma retificação aqui, eu disse que o resultado tinha dado menos 40 e 75. Na verdade, deu menos 40,5. É isso. Então, pessoal, agora eu vou falar da terceira parte da matéria, que vai ser a terceira questão da prova. É sobre estrutura hiperestática. O que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber o comportamento das barras.
Como assim? Por exemplo, a gente tem uma barra rígida. Se a barra é rígida, ela não vai se deformar. Então a única coisa que ela pode fazer, ela vai sofrer uma rotação num ângulo pequeno. E vai, tipo, o ponto que está nela vai poder ter um deslocamento perpendicular a ela. Se ela não for rígida, ela vai sofrer ou uma dilatação ou uma compressão do tamanho ΔL. Então você pega a barra, aumenta ela de tamanho e aí você faz o ponto se mexer perpendicular à barra. Por que eu estou falando perpendicular? Tecnicamente, o ponto ia fazer um arco, certo? Então esse ponto, quando a gente fizesse esse giro, ia acontecer assim, e ele ia vir para aqui. Para facilitar os cálculos, quando a gente tem ângulos muito pequenos, a gente confunde o arco com a tangente. Então, em vez de desenhar o ponto aqui, a gente desenha ele aqui. Beleza? E aqui é a mesma coisa, só que vai sofrer um aumento ou um encurtamento na barra. Outra coisa importante da questão 3 que vocês vão notar é que vai ter um formulário. Então, todas essas fórmulas que estão em branco vão estar na prova, mas é muito importante você saber o que é cada coisa. Então eu coloquei aqui de amarelo o que significam as incógnitas. Isso daqui é uma tensão de escoamento, isso daqui é tensão de desalhamento, isso daqui é momento de inércia, é o J. Momento de inércia, vocês vão ver que vão ter dois J diferentes, esse e esse daqui. Esse daqui, que só tem um raio, é para se a gente tiver uma seção circular cheia. Esse daqui, que tem dois raios, é porque é um cano, em vez de ser um tubo fechado, completo. Tá, isso daqui também é tensão de escoamento, é outro jeito de calcular, usando o módulo de elasticidade e a deformação linear. E a deformação linear a gente coloca ΔL sobre L0. O L é o comprimento da barra. Beleza? Isso daqui também é tensão de desalhamento. A gente usa aqui o módulo de elasticidade de desalhamento. Gama é o ângulozinho. Acho que é isso. Ah, e esse T aqui que aparece é momento torsor. Beleza? E lembrando que a gente usa, em vez de graus, em radianos, os ângulos. E aqui de amarelo eu escrevi uma fórmula que não está no formulário, que você deduz ela dessas três expressões aqui, e que ela é bem útil na hora da prova, você ter ela em mente, em vez de você deduzir. Então, para resolver o exercício, tenham sempre em mente essa fórmula aqui, se vocês quiserem decorar alguma coisa, lembra dessa fórmula. Beleza? Beleza, pessoal? Agora eu vou resolver um exercício simplesinho de estrutura hiperestática, para vocês terem uma noção de como funciona. Eu recomendo vocês fazerem mais alguns da lista, para caso tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem me chamar. Beleza, esse é o exercício. Eu desenhei de branco a barra rígida que não vai sofrer deformação, e de amarelo são as barras que vão sofrer deformação. Eu numerei 1 e 2. Aí tem uma força que é aplicada nessa ponta de 2000 Newton, e aqui estão as dimensões da barra. Eu esqueci de copiar uns valores aqui do enunciado. Tá, no enunciado então ele deu que a tensão de escoamento da barra é 240 MPa, megapascal. Ele deu que o K é o fator de segurança, deu 2. Ele falou que as barras que vão deformar são iguais. Aí ele impôs uma restrição, que o deslocamento do ponto C, que é esse, tem que ser menor ou igual a 2,5 milímetro, e ele te faz uma pergunta, então, com essa restrição, qual tem que ser o diâmetro da seção dessa barra AC? Beleza, como que a gente começa o exercício? Para a gente poder usar as fórmulas do formulário, a gente precisa saber as normais. Então, o primeiro passo é você desenhar o DCL da estrutura para você achar expressões da normal. Então, aqui eu já desenhei o DCL e aqui eu coloquei as expressões, fazendo o equilíbrio, né? Então, somatório de forças em X deu 0, em Y 0 e o momento deu 0. Então, eu cheguei nessas contas e aí aqui tem alguns dados. Beleza. Só que vocês vão reparar, quando vocês fizerem o DCL, que não vai sair o resultado direto, de N1 e N2. Porque vão ter mais incógnitas do que equações, ou porque vai dar errado, não vai dar direto, o N1 e N2. O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa achar outras equações para as normais. De onde vai vir as equações que estão faltando? As equações que estão faltando vão aparecer quando a gente fizer o deslocamento da barra. Então, como assim? A gente vai pegar essa barra, AC, e vai avaliar como que ela se mexe. A barra está presa aqui, por esse apoio, e vai ter uma força de 2.000 Newton, certo?
Lembra que eu falei? Ela é uma barra rígida. Uma barra rígida não vai deformar. Então a única coisa que a gente precisa fazer é esse ponto C está aqui. Então vai ter um deslocamento perpendicular. Assim. Beleza? Então o C tem que parar aqui. C'. E aqui é um ângulo bem pequenininho. Beleza? Então eu já fiz como que a barra rígida vai se deslocar. Agora eu vou avaliar como que as barras que vão se deformar e vão deslocar os pontos. Para começar, vamos para essa barra aqui que é a número 1. Então a gente sabe que ela vai sofrer uma deformação ΔL. Calma aí, para começar, para ficar mais claro de fazer, vamos ver se eu considerar o B pertencente a essa barra rígida, para onde ele teria que se deslocar. Ele só vai poder descer perpendicular a ela, né? Então, considerando o B pertencente à barra rígida, ele teria que estar aqui. Beleza. Aqui 90 graus. Beleza. Agora, a gente vai considerar o B pertencente, ele pertence às duas, né? A rígida e essa aqui que vai se deformar. Então, o que vai acontecer é que essa barra vai sofrer uma deformação, e aí ela vai rotacionar e formar um ângulo de 90 graus. Aqui assim. Então, para o B ficar aqui, né? Então, esse aqui vai ser um B linha, ele vai aqui, e depois ela vai rotacionar e vai coincidir com esse B. Beleza, e a gente sabe que esse pedacinho aqui que deformou, eu vou chamar de ΔL1. E isso daqui que sobrou aqui é o deslocamento total do B, né? Então isso daqui é o sigma B. Beleza. Agora vamos fazer o ponto C. Então a gente fez o ponto C para a barra rígida e agora a gente tem que fazer o ponto C para essa barra aqui. Então o que vai acontecer? A barra vai aumentar de tamanho e vai rotacionar aqui em 90 graus. O ponto de cruzamento, você vai ser o ponto C, é exatamente aqui onde ele está. O ponto C está aqui. Como o ponto C está aqui, a gente consegue perceber que ΔL2 vai ser a mesma coisa que o sigma C, que é o deslocamento do C. Beleza? Depois que você preparou isso daqui, você consegue achar relações entre os sigmas B e C. Por que a gente está procurando essas relações? Lembra que a gente quer achar mais equações para o normal. Se a gente achar uma relação entre o ΔL1 e o ΔL2, que a gente está buscando, relação entre o ΔL1 e o ΔL2, a gente pega essa relação que a gente achou, usa essa fórmula aqui, que eu falei para vocês, que ela não tem limite, e aí a gente vai achar equações para o normal, que é o que está faltando, né? Então a gente está buscando uma relação entre ΔL1 e ΔL2. Então como que a gente começa? A gente pega e vê a relação dos deslocamentos B e C. Se a gente olhar os deslocamentos B e C, a gente tem esse triângulo aqui. Certo? Aqui é o sigma C, aqui é o sigma B. Então a gente consegue achar uma relação entre os triângulos que são semelhantes, certo? Então o sigma B sobre 3, que é o valor que estava desenhado, é igual a sigma C sobre 5. Beleza. Agora, se a gente olhar para esse triângulo pequeno aqui que formou, a gente consegue achar a relação entre o sigma B e o ΔL1. Foi o que eu desenhei aqui. Aí a gente pega e, em vez de escrever sigma B, agora a gente vai escrever em função de ΔL1. Em vez de escrever sigma C, a gente vai para ΔL2, porque eu falei que eles são iguais. E aí, agora vem a parte importante, que é substituir o ΔL1 e o ΔL2 usando essa expressão. Então a gente tem isso aqui. Se você substituir direto, você vai ver que vai sobrar o E e o A. Mas como ele falou no enunciado que os cabos são iguais, o E dos dois vai ser o mesmo e a área dos dois vai ser a mesma. Então dá para cortar tudo e vai ficar só essa expressão. Se a gente pegar essa expressão que a gente conseguiu analisando o deslocamento da barra, mais essa daqui que a gente achou fazendo o equilíbrio, a gente consegue achar o valor de 1 e 2. É isso. Essa é a primeira parte. E depois a gente vai usar esses valores das normais para a gente poder calcular a espessura. E aí, depois de calcular as normais, a gente vai usar mais o formulário para acabar o exercício. Então, vamos para a segunda parte. Calcular, então. Vai? Aí você repete a pergunta dele. Vai. Uma coisa. Fala alto. O Belinha, ele
mas ele não pertencia, ele não vai fazer uma rotação em circunferência, por que ele desceu reto? Tá, então ele perguntou por que o B não desce em arco, mas ele desce em linha reta. Então, como eu tinha falado no início, tudo que for movimento de arco, a gente vai simplificar para tangente. Então, se a gente fosse pensar mesmo, esse B teria que fazer assim, né? Se a gente pensar nele, pertence a barra rígida, ele vem para aqui. Só que a gente não faz isso. A gente, em vez de desenhar o arco, a gente desenha a tangente. E aí é bom ressaltar de novo que o B pertence tanto à barra rígida, que está em branco, quanto a essa barra que vai sofrer a deformação. Então a gente tem que analisar as duas situações. Se a gente pensar no B só pertencente à barra rígida, o único movimento que ele pode fazer é esse daqui tangente ao arco. Então o B tem que estar em uma linha para aqui. Mas eu não sei se o B está para cá, se está para cá. Então eu vou analisar cada movimento dessa barra. Se a gente pensar no B, agora está pertencente, essa barra vai sofrer deformação, o que vai acontecer? A barra aumenta e vai rotacionar fazendo um arco. Em vez do arco, ele vai pela tangente. E aí, o que vai acontecer? Vai cruzar essa linha, que ele pode estar, com essa linha daqui. Essa linha branca é da rotação da barra rígida e essa linha amarela é da rotação da barra que sofreu o aumento. Onde tiver o cruzamento, esse ponto, vai dar um período. É isso? Então, pessoal, vamos acabar esse exercício. Aqui eu reescrevi um pedaço do enunciado para vocês lembrarem o que a gente tem que fazer. Então, depois de tudo aquilo que a gente fez, calculou as normais, a gente ainda tem a pergunta do enunciado, que era o diâmetro do cabo. Como que a gente vai achar o diâmetro? A gente vai aplicar as restrições que o problema deu pra gente. No enunciado, tem essa restrição aqui, lembra? Delta L2 tem que ser menor que 2,5 milímetros. O que é delta L2? Aí eu falei pra vocês decorarem essa formulinha aqui, que vai ser bem importante, que não vai estar no formulário, mas dá pra chegar nela se vocês esquecerem. Então eu vou substituir o delta L2 pela fórmula aqui e colocar o 2,5. O N2 a gente acabou de calcular no exercício, então a gente vai achar essa área aqui. Beleza? Qual que é a outra restrição que está faltando? A outra restrição que está faltando é a gente falar que a tensão de escoamento tem que ser menor que a tensão admissível de escoamento, porque senão o cabo rompe. Qual que é a fórmula da tensão de escoamento? Está no formulário, certo? Então a tensão é normal sobre a área. Qual que é a fórmula da tensão admissível? Também está no formulário, que é essa daqui. Essa é a tensão admissível. Então vai ser a tensão de escoamento sobre o K. Substituindo isso, a gente acabou de calcular o N, só que tipo, lembra que deu 2N, né? Deu um N1 e um N2. Você vai ter que fazer 2 vezes para cada N. Nesse caso, esse aqui só vai precisar fazer com o N2, porque ele só deu uma restrição a respeito da barra 2. Nesse daqui você vai ter que fazer 2 contas, com o N1 e com o N2. Você fazendo essa conta, você vai achar essa área aqui, e aí você percebe logo de cara que essa área é maior do que essa. Então essa daqui vai dar um diâmetro maior, que vai ser o que a gente vai usar. É isso. Por que a gente vai usar o diâmetro maior? Porque aqui, ó, tá escrito que a área tem que ser maior ou igual a essa. Se é maior ou igual a essa, já vai ser maior que essa. Então eu vou usar o diâmetro dessa área. E é isso, acabou o exercício. E aquelas fórmulas que eu não usei, de giro, de coisas assim, podem cair, podem ser que caiam, mas ele vai deixar bem claro isso quando ele pedir as restrições. Vocês vão saber o que fazer, é só substituir as fórmulas e colocar as normais que a gente já calculou. É isso. Pessoal, muito obrigada por assistirem a esse Fuja. Eu espero que ajude vocês para P2. O Borba quer falar alguma coisa? Pode falar? Pode sim, pergunta. Sim. Isso. Você vai ter que, tipo, colocar todos os valores de N1 e N2 nessa restrição. Nessa daqui você vai colocar o valor do N2 e aí você vai achar vários resultados de área e de diâmetro. E aí você tem que ver, tipo, qual que é o mínimo possível que obedece a restrição. Pode fazer aproximações, sim. É isso. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Que pergunta? Fala. Uhum. Aí vai entortar.
Como assim? Fala de novo a pergunta. Se for uma barra rígida, não vai ter deformação. Se for um cabo que não tem deformação, pode explicar, desenhar? Sei lá, isso aqui. Tá, desenha de cor diferente o que é rígido e o que não é, tá? Tá. Aqui é uma chapa. Tá? Aqui você tem, sei lá, Um apoio. apoio. Aqui você tem uma força. Tem alguns cabos. O que acontece nessa situação com os cabos? O que acontece? É. A chapa ela não vai se deformar, certo? Tá. Se a gente tem a aplicação de uma força aqui, então, por exemplo, esse ponto aqui, né? Vou colocar A, B, C. Tá. Essa chapa aqui vai funcionar como se fosse uma barra rígida. Então, esse ponto B, por exemplo, ele vai se movimentar assim. 90 graus aqui, certo? Ele só pode estar nessa linha. Esse ponto A só vai poder ficar nessa linha. E o ponto C só vai poder ficar nessa linha de cá. Aí a gente finge que teve alguma coisa aqui. Por exemplo, aí o B veio pra cá. Se veio pra cá, o A também veio pra cá. Vou tentar nessa linha. Tá. Então, o que eu fiz foi, eu peguei a chapa e aí com ela eu descobri as possíveis trajetórias do ponto A, B e C, que vai ser essas perpendiculares aqui com a posição delas. Aí eu redesenhei a chapa rotacionada, certo? Então, tipo, eu rotacionei um ângulo aqui. Esse ângulo vai se manter aqui em todas as paradinhas. Aqui. Beleza, então em vez do A tá aqui, ele tá aqui. Aqui vai ter isso daqui, certo? Em vez do B tá aqui, o B tá aqui. Então, o que acontece aqui? Vai conectar aqui. E em vez do C tá aqui, ele vai estar aqui. Beleza? Aí com esse desenho dá pra você ver, por exemplo, que esse cabo não aumentou, né? Tipo, ele só rotacionou com um ângulo pequenininho. Tipo, não teve nada que aconteceu aqui pra ter o A. O A precisava estar aqui. Essa é a pergunta? Entendeu o que aconteceu? É. Aham. Deu pra entender? Tá bom? Gente, eu não sei se ficou muito claro. Se alguém tiver mais essa dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp. E qualquer dúvida, vocês me perguntam. É isso.